O petróleo está jorrando. Nós vencemos. E o Irã teve que assinar um documento de rendição. Agora você pode estar pensando, não, eu não enlouqueci. Mas é isso que algumas pessoas estão dizendo com a maior seriedade sobre essa situação com o Irã. Só que isso não bate muito com a realidade no terreno hoje. E a gente vai mostrar qual é o impacto disso. Como é que isso vai levar a um desfecho? Como é que a gente vai sair dessa, se nem consegue enxergar o que está bem na nossa frente? Para tentar entender tudo isso, a gente tem aqui hoje a melhor pessoa possível. De volta ao programa, um grande amigo da casa, Larry Johnson, ex-analista da CIA, o mestre do site Sonar21.com, autor de The New American Revolution no Substack e, claro, integrante do Team Dresser. Larry, seja muito bem-vindo de volta ao programa, como sempre. É quando você precisa de alguém para separar as mentiras, quem melhor para isso do que um especialista em mentir? Mas no caso é um especialista em detectar mentiras, o que faz toda a diferença. Olha, eu quero começar com algo que o presidente Trump disse ontem à noite. Ele vai falar várias coisas nesse trecho aqui, mas duas das principais são as seguintes. Ele começa dizendo algo como: "Ei, pessoal, o Estreito de Hormuz está aberto, está tudo indo muito bem, e aliás, nós vencemos a guerra." Como vocês sabem, a gente acabou de alcançar um acordo de paz histórico com o Irã para encerrar o conflito no Estreito de Hormuz. E, aliás, ontem, 19 milhões de barris de petróleo saíram do Estreito de Hormuz. Um lugar lindíssimo. É a maior quantidade de petróleo da história do Estreito. Nunca teve nada igual. Nunca se viu algo assim. É o que chamam de um jorro de petróleo. E o mais importante é que estamos garantindo uma coisa. E isso é muito importante. Porque foi por isso que eu fiz esse acordo. Eu fiz por esse motivo. 99% por isso. O Irã nunca vai ter uma arma nuclear. E eles concordaram com isso. A Venezuela tem sido ótima. E o Irã também tem sido ótimo. Quer dizer, se o Irã for razoável, eles são inteligentes. Caso contrário, a gente vai ter que terminar o trabalho, o que levaria talvez menos de uma semana. Mas acho que eles vão ficar bem. Eles vão fazer o que precisam fazer. Pegar isso mesmo, disse Rick Point já. Então o petróleo está jorrando. Tá tudo indo bem. Quer dizer, o que mais dá para dizer? Aparentemente o problema está resolvido. Mentiroso. Quer dizer, isso é simplesmente uma mentira descarada. Tá, se saíram 19 milhões de barris de petróleo, que estava transportando tudo isso? Basicamente, existem 4 ou 5 tipos do que eles chamam de grandes petroleiros. O Aframax, que leva por volta de 750 mil barris. O Suezmax, que chega a 1 milhão de barris, então acho que são 4. O VLCC, o Very Large Crude Carrier, que leva cerca de 2 milhões de barris. E o Ultra Large Crude Carrier, que não entra no Golfo Pérsico, certo? Então no Golfo Pérsico você está falando provavelmente dos Suezmax e dos VLCCs. Tá bom, é só fazer as contas. Ele disse 19 milhões de barris. Okay, just do the math. He said 19 million barrels. Okay, that's basically 10 ships. Certo, isso dá basicamente 10 navios, se todos forem superpetroleiros. Se não forem superpetroleiros, se forem do tipo Suezmax, então significa que foram 19 navios diferentes. Tá bom, entra lá no marinetraffic.com. Você não precisa acreditar só na minha palavra, pessoal. Pode conferir por conta própria. Não há 19 navios-tanque que saíram nas últimas 24 horas. E o ponto mais importante é que os navios que estão em trânsito não estão vindo para os Estados Unidos. Eles não estão indo para a Europa. Estão indo para a China, para a Índia e para Singapura. É para lá que estão indo. Então ele está mentindo. É pura fantasia. A maioria dos navios que estão saindo são iranianos. The bulk of the ships that are coming out are Iranian ships. The reason the other ships aren't coming out is O motivo pelo qual os outros navios não estão saindo é que aqueles que têm bandeira de outros países estão parados no Golfo Pérsico desde o dia 28 de fevereiro. Então, há 4 meses eles estão ali, em uma água extremamente salgada, quase tóxica, com cracas se acumulando no casco e os sistemas internos desses navios sem manutenção adequada.
Agora vamos supor que no momento em que declararam o estreito aberto, todos esses navios tivessem começado a navegar de imediato. Eles teriam que ir para um estaleiro ou para algum porto para fazer manutenção antes de poder transportar qualquer carga. Mas esse nem é o maior problema. O maior problema é que ainda existem minas explosivas no Golfo Pérsico. O próprio Pentágono, agora chamado de Departamento de Guerra, disse ao Congresso, em meados de abril, que levaria até 6 meses para limpar o Golfo Pérsico. Tá, e por que isso importa? Bom, existe uma coisinha chamada seguradoras, como a Lloyd's de Londres, e elas não gostam de garantir navios contra o risco de serem afundados, enquanto souberem que ainda pode haver minas marítimas por ali. Então, o que elas normalmente fazem é o seguinte: você fica parado, não se move, até que essas minas sejam removidas. E elas ficam em contato com o exército americano, ou com quem estiver fazendo o trabalho, até receberem um atestado de que está tudo limpo e seguro para navegar. Então aí já temos 2 problemas estruturais imediatos que impedem o fluxo de petróleo de que ele está falando. Mas, de novo, a falta desse fluxo de petróleo para os Estados Unidos é um problema sério. Porque, veja, você conversa com Chris Martenson, e eu mesmo tenho escrito sobre isso. Os Estados Unidos estão enfrentando uma grande crise com o petróleo pesado. Esse tipo de petróleo é usado para produzir combustível de aviação e diesel para os caminhões. E as refinarias, quando recebem o petróleo, precisam escolher ou fazem um ou fazem o outro. Não dá para fazer os dois. Não dá para dividir no meio e dizer metade aqui e metade ali. É aí que está a nossa maior escassez. E algumas estimativas dizem que a gente só tem, 2 semanas de reserva. 2 semanas. É por isso que o Donald Trump, 2 semanas atrás, lá pelos 180, de repente disse: "Ei, vamos assinar aquele memorando de entendimento. Parece uma ótima ideia. Vamos abrir o Estreito de Hormuz o mais rápido possível." Trump esperou demais. E eu queria explorar um pouco mais esse assunto. Eu sei que você tem conversado com alguns especialistas do setor aqui, e um dos problemas é que nesses meses em que tudo ficou parado, quase todos esses países, acho que os Emirados Árabes Unidos e Omã talvez tenham sido uma exceção em certo grau, mas acredito que o resto deles, talvez até incluindo o Irã, tiveram que interromper a produção de petróleo. Ou seja, precisaram perfor, porque os tanques de armazenamento ficam cheios e não há mais navios disponíveis chegando. Então, aqueles navios que o presidente Trump mencionou, que saíram ontem à noite em direção a Singapura, a China e a outros lugares, eram navios que estavam parados havia muito tempo. Agora estão partindo. Não têm chegado muitos navios vazios, porque primeiro é preciso começar a reduzir aquele estoque ou o volume armazenado para poder retomar a produção e ter onde colocar o petróleo. O que você pode nos dizer sobre as perspectivas de reabrir os poços que foram fechados? Alguém já começou esse processo? Isso é o que realmente chama atenção. A maioria das pessoas, e eu me incluo entre os que não sabiam disso no começo, até começar a ler e pesquisar, simplesmente assume que é algo tipo um interruptor, sabe? Como a torneira da pia da cozinha. Você abre, a água sai, fecha, a água para. Pronto. Simples assim. Mas não é assim que funcionam os poços de petróleo. E o terminal de gás natural liquefeito no Catar está praticamente destruído. Pode levar 1 ano até aquilo voltar a operar. Já na infraestrutura de petróleo, às vezes leva poucos dias, mas pode demorar semanas, em alguns casos até meses, para colocar parte dessa produção de volta em funcionamento. E olha, enquanto a gente conversa aqui, o tempo vai passando. É só olhar a hora que a gente está agora. Então, a partir do fim da ilha de Kemp, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 navios saindo. Eles estão indo ou para Omã, ou para a China e para a Ásia. Nenhum indo para os Estados Unidos.
O mais interessante é que eu não vejo nenhum entrando agora no Golfo Pérsico. Interessante, né? Nenhum. Quer saber? Na verdade, retiro o que eu disse. Tem um. O que é isso aqui? É um navio iraquiano, o Hadaf. Ele mostra a posição, mas não é um navio grande. E você não vê todos esses navios correndo, tipo, ah, ótimo, abriu, vamos entrar, sabe? Como aquelas promoções de Black Friday depois do Dia de Ação de Graças, quando todo mundo invade a loja da Best Buy ou algo assim. Eles estão recebendo a TV de tela plana deles. Aqui, isso não está acontecendo. E o mais sério é esse descompasso no mercado de petróleo. Porque se falta oferta, o preço deveria subir. É o básico da lei de oferta e demanda. Mas o que a gente está vendo é o contrário, um completo desconexo. Parece que quanto menor a oferta, menor o preço. E eu ouvi outros como o Chris Martenson comentando sobre isso, porque eu também estou quebrando a cabeça com esse assunto. Eu fiz doutorado em economia internacional, então entendo um pouco disso. E sinceramente nada disso faz o menor sentido. É tipo, o que diabos está acontecendo? É como dizer, 2 mais 3 é igual a peixe. E você fica o quê? 2 plus 3 equals fish. And you go, There's a lot of that going around these days. Tem muito disso acontecendo por aí hoje em dia, na verdade. E aliás, vamos direto para a próxima daquelas contas de 1 mais 2 igual a peixe. E isso nos leva de volta ao secretário de Estado, Antony Blinken, que ironicamente apareceu por aqui, mesmo sendo ele quem deveria estar à frente de todas essas negociações, já que é o nosso principal diplomata. Mas ele tem estado meio sumido, ou talvez escondido, depende de como você quiser ver. Mas ele finalmente apareceu, foi para frente das câmeras e perguntaram para ele sobre um dos pontos mais polêmicos, aquele que a gente já tinha comentado antes. O Irã fez questão de colocar isso literalmente como o ponto número 1, o primeiro parágrafo do acordo de 14 pontos, que haveria um cessar-fogo em todas as frentes, incluindo o Líbano. Ou seja, se acaba em uma frente, tem que acabar em todas. É disso que eles têm falado. A gente vem discutindo a dificuldade de Israel aceitar isso e agir dessa forma, e por aí vai. Então você pensaria, tá, o secretário Blinken vai falar sobre como convencer Israel a parar de lutar no Líbano para que o resto do acordo possa avançar. Mas em vez disso, ele diz o seguinte: você está tentando abordar preocupações com aliados aqui na região. Isso com certeza vai aparecer nessas conversas. E tem pontos fora do memorando de entendimento que também vão ser tratados. Mas esse é um que precisa ser discutido. Vai ser debatido, sim. Acho que uma leitura atenta do memorando mostra que quando se fala, por exemplo, em um fim completo das hostilidades em toda a região, bem, isso não é possível. Não dá para ter o fim das hostilidades e dos conflitos enquanto os grupos apoiados pelo Irã continuam lançando mísseis e drones a partir do Iraque e participando de ações terroristas, como o Hamas fez e como o Hezbollah fez. Então eu realmente acho que isso está contemplado no memorando. É um tema que vai ser tratado no momento certo, dentro dessas negociações. Então é o Hezbollah no Iraque e o Hamas no Líbano. São eles que estão atacando. Como você vê? É mentira. Peixe. Peixe. Como é? Ah, sim, é peixe. Não, é peixe mesmo, com certeza. O interessante é que assim que o cessar-fogo foi anunciado, o Hezbollah parou de atirar em direção a Israel. Mas Israel não parou de matar no Líbano, no sul do Líbano. Claro, a presença israelense no sul do Líbano vem pelo menos desde 1982, 7 anos depois do início da Guerra Civil Libanesa. E durante aquele período eles chegaram até Beirute e depois recuaram. Mas, na verdade, durante a maior parte dos últimos 40 anos, eles mantiveram uma faixa ali. É o que chamam de zona de segurança, dentro do Líbano, tentando manter o controle daquela área. Só que eles não conseguiram derrotar o Hezbollah. O objetivo era derrotar o grupo, expulsá-lo do território ao sul do rio Litani e então assumir o controle daquela região.
E Israel não conseguiu alcançar esse objetivo. Agora eles ainda falam como se fossem tentar de novo. O que é mais provável de acontecer é o seguinte: se eles insistirem nesse assunto e voltarem a atacar o sul do Líbano, eu acho que o Irã vai responder militarmente contra alvos dentro de Israel. Então essa guerra pode recomeçar. Mas quando o Irã fizer isso, ele vai poder argumentar que não está violando o memorando de entendimento, porque tanto os Estados Unidos quanto o Irã concordaram que tem a obrigação de defender a integridade territorial e a soberania do Líbano. Isso significa que qualquer presença israelense ali já é uma violação dessa integridade e soberania. E os Estados Unidos aprovaram isso. Então o Irã vai poder dizer: olha, estamos totalmente dentro dos nossos direitos. Foi isso que vocês concordaram, e é isso que vamos fazer. Bom, vamos ver. Aparentemente, até acordos e coisas que são verdadeiras, tipo 1 mais 1 é igual a 2, agora estão sujeitos à interpretação. Então podem ser mudados para peixe ou para qualquer outra coisa que você quiser. Mas de todo modo, o lado iraniano parece estar focado em dizer: não, é isso que vamos fazer e vocês podem seguir ou não. Mais cedo, a gente conversou com Alastair Crooke e o palpite dele foi que eles provavelmente vão, como você meio que sugeriu, acabar voltando a esse acordo, porque há muitos obstáculos para conseguir resolver tudo isso de fato. Mas ele disse que acha que o Irã já calculou o custo disso e está preparado para pagar o preço. E eu não sei se nós estamos. Bom, outra coisa para ficar de olho, como um tipo de indicador, é se eles já começaram a rotação das forças americanas ou o retorno para o território continental dos Estados Unidos. Eu sei que as ordens já estavam redigidas e esperando assinatura faz uns 2 dias. Então, o Comando de Combate Aéreo dos Estados Unidos vinha trabalhando intensamente para resolver isso. E como você sabe, para voar esses aviões, digamos que você vai levar F-35 de Amman, na Jordânia, até Destin, na Flórida. Bom, isso dá mais ou menos uns 8.000 milhas de viagem, dependendo da rota que escolherem. Pode ser um pouco menos, algo em torno de 6.000 milhas. Esses F-35 têm um raio de combate de 500, 550. Talvez um raio de transporte um pouco maior, chegando a 600, talvez 700 quilômetros. Mas ainda assim, eles precisam fazer uma coisa. Você precisa voar do ponto A até o ponto B, que fica em terra, depois reabastecer, decolar de novo. Em algum momento, o piloto vai ter que parar e descansar, porque tem o limite de horas de voo que precisa respeitar. Ou então vai ter que fazer reabastecimento aéreo. A questão é que não é só pegar esses jatos super rápidos, apontar na direção certa e em 12 horas a viagem acabou. Não é assim. Provavelmente vai levar uns 2 dias para cada esquadrão voltar. Então, no total, você está falando de mais ou menos 1 mês, talvez 1 mês e meio, para trazer tudo isso de volta para os Estados Unidos. E o que isso significa para Israel, se estiver pensando em atacar o Irã, é que não vai poder contar com essa força de apoio dos Estados Unidos. E durante os primeiros 41, 42 dias dessa guerra, que começou no dia 28 de fevereiro, durante o Ramadã, eu chamo de Guerra do Ramadã, os israelenses dependeram em 2/3 da sua defesa aérea dos Estados Unidos. Essa é a melhor forma de dizer. Eles poderiam ter usado o Domo de Ferro, o Stiling de Davi ou qualquer outro sistema, mas não. Eles estavam contando com o Patriot e o THAAD. Então, os sistemas Patriot e THAAD representavam 2/3 da defesa aérea deles. Pois bem, agora isso foi retirado. Eles precisam levar isso em consideração. E tem também os aviões de reabastecimento, os KC-135, que tinham sido posicionados mais à frente e podiam ser usados tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos. Talvez agora não estejam mais disponíveis. E além disso, tem o que a gente mencionou no começo, sobre a escassez de petróleo. Antes dessa guerra começar, o consumo das companhias aéreas no mundo era o normal, uma certa quantidade fixa.
Os caminhões a diesel usavam uma certa quantidade para levar comida para os supermercados. Então vamos supor que tudo isso continua acontecendo normalmente. Aí vem a guerra. De repente, bum, tem um aumento repentino no uso de combustível de aviação pelos aviões de combate, e especialmente durante um período de uns 40 dias, é uma quantidade bem grande. O sistema não foi feito para lidar com esse tipo de demanda. Por isso começaram a usar as reservas. Agora a gente voltou para uma situação em que o consumo está voltando ao equilíbrio normal entre aviação e caminhões a diesel, mas o fornecimento está curto e as refinarias vão ter que decidir quem vai ser atendido primeiro. Isso fica ali no fundo da cabeça deles. E se resolverem retomar o combate aéreo com o Irã, aí sim, grandes problemas. Então, quer dizer, essas são algumas das dinâmicas que as pessoas simplesmente não estão levando em conta, mas que estão ali pairando esse plano. Sabe, é interessante, Larry. Já vou chamar o Gary Sigman aqui num instante, mas parece que o Trump acabou de fazer outro comentário. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eu quero destacar uma coisa. Hoje a gente fez uma entrevista com o Tucker Carlson e vamos mostrar aqui no programa amanhã. Estamos bem animados com isso. É incrível. Ele fala sobre vários assuntos diferentes. Mas uma das coisas que ele disse que para mim foi a mais preocupante não é só sobre como a guerra começou, mas sobre como ela pode terminar. Principalmente considerando os pontos que você acabou de mencionar, que há consequências reais para a gente, economicamente e também militarmente, se a gente voltar a esse conflito ou reiniciar essa guerra. Falando de forma racional, a gente nunca deveria chegar a esse ponto. Nunca deveríamos fazer isso, porque só nos prejudicaria. A gente não conseguiria mudar nada pela via militar. Mas o Tucker contou pra gente que tinha falado com o presidente Trump 8 vezes nas semanas antes da guerra. A última foi no dia 27 de fevereiro, na noite anterior ao ataque. Ele disse que não falou mais com ele desde então, porque não quis. Mas contou que o Trump estava ciente de tudo isso, das coisas que você e eu ouvimos e conversamos com o Joe Kent, que disse ter contado ao presidente que o exército não conseguiria fazer isso, que eliminar o Ayatollah não faria o regime desmoronar, e que eles iriam fechar o Estreito de Hormuz. Ele sabia de tudo, sabia o custo, e mesmo assim, foi lá e fez. Então eu me preocupo que agora, nessa situação, a gente possa chegar de novo a um ponto em que seria racional ele agir assim. Mas ele pode. E é isso que realmente me preocupa. Não dá para descartar isso. De novo, a gente sempre gosta de acreditar que existe uma análise sensata, racional, de custo e benefício acontecendo. Porque é para ter. Isso aí é mais como um apostador viciado num cassino, sabe? Aquele cara que diz, eu tô sentindo, dessa vez eu ganho. É só jogar os dados mais uma vez e aí pronto, perde tudo. Pois é. Aí você dá um passo para trás e pensa, o que seria preciso militarmente falando, por exemplo, para ter controle total do Estreito de Hormuz, de modo que o Irã não pudesse interferir? Existe uma solução militar para isso? Bom, sim, existe. Mas aí vem a próxima pergunta. Quanto custaria? E eu não estou falando só em dinheiro, estou falando em perda de sistemas de armas, em perda de pessoal. Seria uma luta longa, sangrenta, destrutiva. E não seria rápida nem fácil. Seria exatamente o contrário. E mesmo assim ainda não haveria nenhuma garantia. Quer dizer, não vai dar certo. Exatamente. Mas desculpa, o Gary acabou de me sinalizar aqui, disse que o presidente Trump acabou de falar algo sobre o lado iraniano, de alguma forma, ceder. O petróleo acabou de passar dos $70. Quem diria que isso ia acontecer? E isso em plena guerra. E o Irã está sendo muito gentil. Eles estão concordando com tudo que eu quero. E tem que concordar. Caso contrário, a gente simplesmente volta e faz o que for preciso fazer. Muito obrigado. Olha, isso é pura besteira. Vou tentar me controlar aqui e não falar como o Donald Trump, sabe? Falar como o Trump. Ele está falando do mercado futuro de petróleo.
Caiu para 70. Mas olha o preço real que estão pagando quando esses navios descarregam o petróleo. Ainda está por volta de $140 o barril. E lembra que ontem ele postou, ou tweetou à noite, uma reclamação sobre os executivos das companhias de petróleo. Disse que eles estão mantendo o preço da gasolina artificialmente alto, que precisa cair, e que o Departamento de Justiça vai abrir uma investigação sobre isso. Mas o motivo de o preço estar alto é simples. Eles estão lidando com a realidade. Eles não estão lidando com essa fantasia. E, de novo, essa necessidade narcisista do Trump de ouvir: você é o chefe mais inteligente, o melhor, ninguém é melhor que você, meu Deus. É quando você precisa mentir nesse nível para alimentar o ego de um homem. Mas, na realidade, estamos há 2 ou 3 semanas de uma provável crise no setor de diesel e combustível de aviação. E a maioria dos americanos não entende isso, porque a gente vem esvaziando a reserva estratégica de petróleo. Não só nós, todo mundo, no mundo inteiro, vem drenando suas reservas na tentativa de amenizar os efeitos da escassez. Mas, de novo, como a gente falou lá no começo, sim, o estreito está aberto. Mas isso não quer dizer que já tem navios lá, prontos para serem carregados com petróleo. E mesmo que fossem carregados hoje e começassem a navegar por porto, eles ainda estariam, sei lá, a uns 2 meses de distância de São Francisco. E quando o petróleo finalmente chega, ainda precisa ser refinado. Mas espera aí. Os californianos fecharam todas as refinarias por causa de questões ecológicas. Então, boa sorte com os carros elétricos, porque provavelmente essa seria a única salvação. É por isso que eu digo, não é só apertar um interruptor e pronto, as luzes voltaram. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Eu acabei de te mostrar ali. Os contratos futuros para setembro estavam em 69. Talvez fosse disso que ele estava falando aqui. Isso mesmo. Esse é o valor atual, neste momento. Caiu um pouquinho. Esse é o preço à vista agora. E mesmo depois da queda, ainda está em 106. Vamos ver se isso vai bater com a realidade ou não. Caiu, sim. Mas quando a gente fala de petróleo, ele não mencionou esse. É esse que a gente está pagando, velho. Se você coloca, um barril de petróleo num navio-tanque em algum lugar, é por isso que você está pagando. Não 79, não $69. Isso é algo que muita gente não entende direito. É meio complicado, eu acho, mas é disso que estamos falando, da realidade. Agora, infelizmente, eu vou voltar naquele assunto dos peixes. Vamos ver. O presidente Trump acabou de dizer que eles estão fazendo tudo. Então ele basicamente disse o que eu quero que façam. E aí a gente se pergunta, isso inclui o Estreito de Hormuz e a questão das taxas? Porque o secretário Rubio apresentou essa exigência do que a gente precisa ter. Os Estados Unidos e seus aliados podem garantir a liberdade de navegação no estreito? Bem, essa é a lei. É uma via marítima internacional. Nenhum país pode cobrar pedágios ou taxas em uma via marítima internacional. Isso já está previsto no direito internacional. É assim que funciona em vias marítimas internacionais no mundo todo, e é assim que esperamos que seja aqui também. Então não acho que a gente precise convencer ninguém sobre isso. Eu não acredito que é assim que todos para isso da assim you know word. Qual é, Larry? É para aí que você quer ir? A lei diz que ninguém pode cobrar taxa ali. E agora a gente vem com essa, dizendo que pode começar uma guerra que viola a lei, que pode explodir barcos no Mar do Caribe, isso também viola a lei, mas esses caras têm que seguir a lei. Então não importa o que o memorando dizia, eles não podem fazer isso. O que você me diz? O Marco Rubio estudou na Academia ACME, na Escola de Direito do Coyote, porque sinceramente isso é uma coisa extremamente ignorante de se dizer. As águas territoriais, pela lei, são definidas como 12 milhas náuticas a partir da linha de base, basicamente a partir da costa. Isso significa que o estado costeiro tem soberania total sobre a água,
o leito marinho, o subsolo e o espaço aéreo, da mesma forma que sobre o seu território em terra. Então pega um mapa, pega uma régua e percebe que essas 12 milhas vão até quase o meio do Estreito de Hormuz. E adivinha, no caso de Omã, essa área se cruza com a do Irã. Ou seja, entre o Irã e Omã, eles controlam o Estreito de Hormuz, porque as águas internacionais não são definidas formalmente na lei, mas em geral se referem às águas que ficam além da área territorial de um estado. Geralmente é mar aberto. Então eles estão basicamente inventando as regras enquanto vão. Mas do ponto de vista do Irã, aquelas são águas territoriais deles. E eles vão exercer soberania sobre essas águas. Vão dar uma escolha para as pessoas. Quer navegar por aqui? Ótimo, mas vai ter que pagar uma taxa. Não quer passar por aqui? Tudo bem, então não passe. Você não vai entrar no nosso território. É simples assim. E se quiser ir pelo Omã, vá pelo Omã. Mas o lado iraniano do estreito é, na verdade, mais favorável para o tráfego marítimo. Então, de novo, é por isso que tem o mapa ali na tela, mostrando onde ficam as águas territoriais e por que Omã e o Irã controlam essa área. É isso. Sério, gente? Será que dá para eleger pessoas inteligentes, por favor? Porque, olha, é constrangedor ver tanta burrice assim. E olha, tem mais uma coisa. Vamos ver, já que estamos falando de lei, o texto real que foi acordado e assinado pelo presidente Trump e pelo presidente Rouhani, do Irã. E isso está de acordo com o memorando de entendimento assinado. A República Islâmica vai fazer os arranjos, usando seus melhores esforços, para garantir a passagem segura de veículos comerciais sem cobrança por 60 dias apenas. E aí, quando você desce para o próximo trecho, chega exatamente no ponto que você mencionou. A República Islâmica do Irã vai conduzir um diálogo com o Sultanato de Omã para definir a futura administração dos serviços marítimos. Sabe quem não aparece ali? Os Estados Unidos. Mesmo nesse caso, eles têm discussões com o Golfo Pérsico. Eles não têm autoridade, mas podem discutir. E só. A gente nem é mencionado ali. Então, como é que o secretário Rubio pode vir a público e dizer para todo mundo o que o Irã não vai fazer, porque seria contra a lei, se a gente acabou de colocar no nosso próprio acordo que eles têm controle sobre isso? Certo. E foi meio que a única coisa que o Irã entendeu quando assinou aquilo e que os Estados Unidos não entenderam. Quando eles disseram, ok, tudo bem de graça. Sabe por quê? Porque eles sabiam que não iam cobrar nada por 60 dias. E por que isso? Porque eles sabiam que a maioria dos navios não ia se mover nesse período. Eles sabiam que os navios iam precisar ser limpos. Ou então teriam que esperar as minas serem removidas. E os Estados Unidos estavam dizendo que isso podia levar uns 6 meses. Então, claro, eles toparam 60 dias, sem problema. Não ia custar nada para eles. Não é como se estivessem abrindo mão de 100 bilhões de dólares em receita. Então é isso, Donald Trump, o artista do acordo, né? Que negociador. Donald Trump, art of the deal, man. What a negotiator. Tá. Olha só, o Gary acabou de mostrar que aparentemente há poucos minutos o presidente Trump disse que o Irã concordou com tudo, certo? Então, presumivelmente, isso inclui a questão dos grupos aliados. Todos esses outros pontos difíceis que ele diz que eles vão resolver. Inspetores no país, esse tipo de coisa. Antes da gente acreditar rápido demais nisso, quero te mostrar algo do programa do Jesse Watters de ontem à noite. Tem alguns comentários sobre o que o Jesse acha que é a realidade, misturados com o que o presidente Trump disse nos últimos dias. E aí você me diz, com qual versão você concorda? Com o que você viu de fato até agora, ou com essa versão do presidente Trump de ontem à noite? Pegazinbroth. 60 dias de bombardeio colocaram o Ayatollah de joelhos, Graham. A gente colocou o Irã numa posição que ninguém nunca conseguiu. Isso deveria ter sido feito há 47 anos, por outros presidentes. E agora o Irã está numa situação em que o exército deles foi totalmente destruído. A liderança deles foi eliminada. O sistema de radar foi destruído. Tudo foi destruído. Eles não têm uma boa posição para negociar.
Os mullahs estão tentando salvar as aparências. Eles dizem que os inspetores não podem dar uma olhada na poeira. Não confie neles. São as mesmas pessoas que disseram ter afundado o nosso porta-aviões. Pergunte ao Obama. Mentir faz parte da estratégia deles. Dizem uma coisa em público e fazem outra em particular. Sobre o Irã, os iranianos estão dizendo que não há nenhuma visita agendada para os inspetores da IAEA. Isso faz parte do seu acordo? Eles estão errados. Eles estão errados. Eles sabem que estão errados. Disseram isso pra gente lá dentro. E a gente tem tudo registrado, 100% das inspeções. E se eles estivessem certos, eu cancelaria as reuniões agora mesmo. Esses inspetores vão mesmo estar em campo no momento certo. No momento certo? Não há pressa, mas eles vão estar lá na hora certa. E se passarem dos limites, estamos prontos. A Força Aérea tem uma frota novinha de drones de nova geração, os FQ-44, não tripulados e projetados para atacar em profundidade dentro do território inimigo, mesmo em espaço aéreo contestado. E diferente dos modelos anteriores, os mísseis ficam guardados dentro da aeronave. Mas, por enquanto, a gente não precisa deles. Quando os mullahs deram a assinatura por Trump, foi uma rendição total. Um documento de rendição total para o lado iraniano. Eu vou comentar alguns pontos ali, mas, sério, é daí que você quer começar. A estratégia deles é mentir sobre tudo? Bom, não é só isso. Aparentemente, o Jesse Waters não entende nada de história da Primeira Guerra Mundial. Veja o Donald Trump, que é de descendência alemã, dizendo que os alemães não se sentem muito à vontade dentro do Palácio de Versalhes, porque lá em 1919, acho que foi em março daquele ano, quando eles assinaram os documentos de rendição da Primeira Guerra, basicamente levaram uma baita derrota. E eu diria que, mais uma vez, o Donald Trump, ao assinar um documento em Versalhes, não estava se inspirando nos aliados vitoriosos de março de 1919. Ele estava se inspirando nos alemães, que levaram aquela derrota na assinatura da rendição. Quando você volta e olha o que os iranianos exigiram logo de cara, lá por volta do dia 5 de abril, que acabou levando ao cessar-fogo final, acertado mais ou menos no dia 15 de abril, eles pediram 5 coisas. Queriam o alívio das sanções. E adivinha? Já conseguiram. A gente suspendeu as sanções sobre o petróleo. Não é um alívio total, mas é um alívio. Eles também queriam o desbloqueio dos ativos. E na prática, esses ativos já foram liberados, embora o Trump tenha dito, não vamos dar um centavo para eles. A verdade é que tanto os sauditas quanto os qatarianos disseram ao Irã no domingo que iam liberar os 12 bilhões de dólares. Basicamente, mandaram um recado para os Estados Unidos. Se eles tentarem te deixar na mão, a gente te cobre. Então o Irã já está garantido nesses 12 bilhões. Que os Estados Unidos suspenderam o bloqueio. Os Estados Unidos suspenderam o bloqueio. Que os Estados Unidos reconheceram que o Irã tem controle sobre o Estreito de Hormuz. Eles dizem, mas o Irã não vai conseguir cobrar pedágio nenhum. Só que em nenhum momento disseram que o Irã não tem controle do Estreito de Hormuz. Reconheceram, sim, que o Irã vai ter voz ali. E, por fim, o mais importante, um cessar-fogo no Líbano. Esses foram 5 dos 9 pontos daquele memorando de 14 páginas com 14 itens. O Irã conseguiu esses. Os Estados Unidos disseram, precisamos eliminar os mísseis balísticos do Irã. Não conseguiram isso. O Irã precisa parar de apoiar o Hezbollah e o Hamas. Também não conseguiram. É só seguir a lista. Nos Estados Unidos, não tem uma única coisa que o Trump colocou como objetivo no começo dessa guerra que o país tenha realmente alcançado. E mesmo assim, eu liguei na Fox News ontem à noite só para ver qual era a mensagem. Meu Deus, que bando de iludidos. Sério, desculpa a linguagem, mas poxa, sentar ali e mentir para si mesmos. Tipo, olha como a gente foi bem, os iranianos estão fugindo. Que nada. Os iranianos é que têm vencido até agora.
E não foi o Irã que veio implorar para Washington, dizendo: podemos conversar, podemos fazer um acordo, a gente assina qualquer coisa, só parem de bombardear. Não, eles não disseram nada disso. Quem sofreu perdas significativas foi os Estados Unidos. Equipamentos críticos, sistemas de radar essenciais, sistemas de defesa espacial, como eu chamaria, que foram destruídos. Estações em solo que tinham um papel fundamental na defesa espacial foram tiradas do ar, completamente eliminadas. Vamos ver. Vamos ver se as coisas realmente acontecem, se o presidente Trump conseguiu ou não fazer com que eles concordassem com tudo. Tenho quase certeza de que não vai ser bem assim, Fish. Eu sei que você está com o tempo apertado hoje, mas eu queria rapidinho mudar de assunto para ouvir sua opinião sobre outra questão. Tem havido uma confiança crescente, e até uma certa arrogância, dá para dizer, do Volodymyr Zelensky na guerra contra a Rússia. E a gente fica se perguntando por que ele está de repente tão confiante assim. Ele tem dito coisas como: Moscou vai queimar se vocês não fizerem o que a gente quer. E tem cumprido essa ameaça com drones e outras ações, chegando até São Petersburgo e Moscou. Recentemente, ele deu um ultimato para Belarus, dizendo que é melhor eles pararem de ajudar a Rússia com alguns equipamentos de comunicação, ou então ele vai agir dentro da própria Belarus. E, meio que em resposta a isso, o Vladimir Putin falou com alguns cadetes há poucos dias e fez um alerta bem duro. O potencial de conflito aumentou bastante em várias regiões do mundo, inclusive na Eurásia. A gente vê que se antes os países da OTAN se limitavam a apoiar o regime de Kiev, que chegou ao poder por meios armados ilegais e por um golpe de Estado, agora eles dizem abertamente no Ocidente que estão se preparando para uma guerra contra nós e estão ampliando seus orçamentos de defesa. Para justificar esses gastos e a radical militarização de seus países, os líderes da OTAN e da União Europeia continuam como antes, recorrendo a alegações falsas sobre uma suposta ameaça militar da Rússia. O que você acha disso? No programa do Tucker Carlson, na nossa entrevista com o Tucker Carlson, ele estava realmente preocupado com isso. Alguém que ele tinha entrevistado no programa disse a mesma coisa. O Karaganov também falou isso no programa do Glenn Diesel. O que você acha? É mesmo possível que a Rússia ataque a Europa Ocidental? Com certeza. Na verdade, eu acho que é bem provável que até o fim de setembro, talvez até antes disso, a gente veja a Rússia atacando o Reino Unido, atingindo essas fábricas. Eles vão mirar nas instalações militares e industriais que estão produzindo os mísseis e drones que estão matando civis russos. E sabe, o ponto do Sergei Karaganov sobre tentar restabelecer o medo da dissuasão agora faz sentido, porque o que aconteceu foi o seguinte: o Ocidente e o próprio Vladimir Putin, na minha opinião, tem culpa nisso porque ele foi paciente demais e evitaram escalar o conflito. Mas pare para pensar. Como nós, nos Estados Unidos, reagiríamos se descobríssemos que os cartéis de drogas no México, o cartel de Sinaloa, estavam lançando drones que atingem Phoenix, Tucson, Brownsville, no Texas, San Antonio, e que estão matando americanos, civis americanos, e que a China é quem está fornecendo essas armas? Você acha que a gente simplesmente ficaria parado e diria: tudo bem, a China está só sendo a China? Não, de jeito nenhum. A gente ameaçaria eles com guerra. Seria uma ameaça de guerra nuclear. Eles estariam nos atacando. É exatamente aí que a Rússia está agora. E o Karaganov não é nenhum maluco. No Ocidente podem até tentar retratar ele como um velho excêntrico, mas eu conheço o Sergei. Passei uns 3 dias com ele, e a esposa dele fez um tour para mim, para o Alistair Crook e para a esposa do Alistair. Mas o Sergei não é um cara louco. Ele é uma pessoa reflexiva, acadêmica, só que ele está olhando para tudo isso de forma racional. E é assim que eu vejo. Pensa como um americano. Se isso estivesse acontecendo, se um país estrangeiro, tipo a China ou a Rússia, estivesse fornecendo meios para atacar os Estados Unidos e matando nossos cidadãos, a gente enlouqueceria. We would go crazy.
Os russos ainda não enlouqueceram, mas vão enlouquecer. E eles sabem que não estão de braços cruzados. Quando tem gente dizendo, vamos reforçar nossas forças armadas porque vamos atacar a Rússia, isso é uma ameaça. E os russos estão dizendo, ok, a gente não leva isso na brincadeira. O Ushakov, um dos principais assessores do Putin, deixou bem claro. Tudo aquilo que a gente conversou com o Trump em agosto passado, lá em Anchorage, acabou. Morreu. Não existe mais. Tem alguns sinais de que eles talvez mandem o Witkoff e o Kushner de volta. Eu não faço ideia do que diabos eles vão dizer, porque, olha, se eu fosse o Putin, eu diria, parem de mandar drones e informações de inteligência para a Ucrânia. Caso contrário, eles nem vão considerar conversar com vocês. Fora isso, que se danem. É difícil imaginar como isso vai acontecer de qualquer jeito. Quer dizer, a sua analogia aí é muito certeira. E o contraste do que você está falando, o Karaganov e algumas dessas outras pessoas com quem o Tucker Carlson conversou, que a gente mostrou aqui, é bem lógico e racional. Aí, do nosso lado, tem esse contraste de 1 mais 2 é igual a peixe. E a gente precisa se preocupar. Como é que essas duas coisas vão coexistir e ainda manter a gente fora de uma guerra? Eu me preocupo com isso. Olha, sinceramente eu não vejo como a gente pode evitar isso. Porque o que existe é uma cultura beligerante dentro do Senado, e é uma beligerância bipartidária. Não importa se estamos falando de republicanos ou democratas. E a animosidade em relação à Rússia, essa animosidade irracional, não há disposição para considerar que talvez os russos tenham um ponto válido sobre o papel que os Estados Unidos desempenharam nos últimos 36 anos, provocando tensões, criando conflitos e tentando enfraquecer a Rússia, em vez de realmente agir como um parceiro. Basta lembrar do nosso papel na explosão do gasoduto Nord Stream, por exemplo. Então os Estados Unidos não são uma força benigna, são uma força maligna em relação à Rússia. E os russos estão começando a perceber isso. E isso pode acabar jogando todos nós, americanos comuns, debaixo do ônibus, fazendo a gente pagar o preço por essa loucura. Mas olha, eu sei que a gente vai ter que encerrar por aqui. Adoraria continuar conversando com você, mas sei que você precisa ir para outro programa. Então, muito obrigado pelo seu tempo e esperamos te ver de novo muito em breve, talvez já na semana que vem. Valeu, Daniel. Sempre um prazer, cara. E a gente também agradece muito a vocês. E como eu mencionei algumas vezes, não deixem de assistir amanhã, às 10 da manhã, no nosso canal. Vai ao ar a nossa primeira entrevista com o Tucker Carlson. E eu tô dizendo pra você, não perde isso, porque ele tem coisas explosivas pra dizer. Ele já falou mais sobre alguns assuntos que tiveram muita repercussão na mídia nos últimos dias, e ele vai ampliar e ir ainda mais fundo em parte disso. Você não vai querer perder. Tucker Carlson, no nosso programa amanhã, às 10 da manhã. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê lá no Daniel Davis Deep Dive. E você sabe, a gente não tem patrocinadores, porque não gosta de encher você de propaganda. Eu não curto isso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta.